A reserva de emergência é, de longe, o investimento mais importante que todo mundo deveria fazer. Eu estou sentindo na pele a importância dele aqui na Irlanda. Fala sócio, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Vicária, eu sou músico profissional aqui na Irlanda. Sim, Irlanda, Europa, que no momento que eu gravo esse vídeo é o epicentro da crise que estamos vivendo. E sou investidor na Bolsa de Valores. Eu acredito que esse é o momento mais adequado para trazer o tamanho da importância da reserva de emergência, tão negligenciada por muitos investidores. E esse conteúdo, ele vale para investidor e para não investidor. Ele é crucial na vida de qualquer pessoa, você vai entender o porquê. Fala sócio, tudo bem? Eu tô terminando de editar o vídeo aqui, eu percebi que ele ficou muito longo, por isso que eu resolvi vir aqui novamente para reforçar que esse conteúdo que eu tô trazendo, enxergue ele com uma ótica de aula. Talvez para entretenimento, meia hora de vídeo realmente não faça muito sentido, mas meia hora de aula é algo completamente comum, a gente está bem acostumado a ficar 3 horas na faculdade, 4 horas no ensino médio ou no ensino fundamental. Eu tenho certeza que o conteúdo que eu estou te trazendo aqui vai te preparar muito melhor para organizar suas finanças, para você entender o quão importante é você não viver sempre no zero na sua conta, no zero, chega o dinheiro, você gasta. É por isso que não sou brasileiro, tá? Eu vivo aqui na Irlanda e todo mundo é assim. É por isso que o ser humano ele tá sempre correndo atrás do próprio rabo, né? Tá sempre no desespero. E quando vem um crash financeiro, quando acontece alguma coisa, a gente não tá preparado. E a gente sofre demais por isso, porque a gente só começa a pagar dívida. Do mesmo jeito que dinheiro gera dinheiro, dívida gera dívida. Mas eu estou convicto que o conteúdo que eu estou te trazendo, se você assistir o vídeo inteiro, as coisas vão se conectando, elas vão se encaixando. Eu tenho certeza que você vai sair com muito mais conhecimento, tá joia? Muito obrigado e bora pro vídeo. Então vamos lá, eu vou dividir esse vídeo em 9 partes. O primeiro, o que é a reserva de emergência? O segundo, as confusões que existem no mercado quanto à reserva de emergência. O terceiro, o impacto na vida das pessoas. Quarto, o impacto nos ativos, nas empresas. Quinto, o impacto global, uma visão macro sobre a situação. O sexto, as consequências disso nos nossos investimentos. O sétimo, como montar a sua reserva de emergência com uma dica de ouro no final. Oitavo, onde investir a sua reserva. E nono, por último, uma dica extra, importantíssima. Bom, primeira coisa para você gravar na sua cabeça. O primeiro investimento que você vai fazer antes de qualquer coisa é a sua reserva de emergência. Então essa reserva ela é basicamente todos os gastos que você tem no período de 6 meses a 1 ano. Você pode utilizá-la por ter sido mandado embora por algum motivo. Ah, mas eu tenho meu fundo de garantia, eu tenho meu seguro-desemprego. Tá, primeiro que isso só se aplica para quem já trabalha bastante tempo na determinada empresa e tem uma boa grana no fundo de garantia. Mas além de demorar muito para ser entregue e o seguro-desemprego não ser lá essas coisas, ele ajuda, né? Mas ele não mantém uma casa, depende. Você tem 3 mil de gastos, o seguro-desemprego máximo, não sei quanto que tá, R$1.000, R$1.500. Não vai manter a casa. Além disso, demora para você conseguir pegar esse dinheiro. Se acontece alguma coisa de saúde com você ou com o seu familiar, você precisa do dinheiro lá na hora. Pode acontecer de você bater o carro. Ah, mas eu tenho seguro, tô tranquilo. Tal, seguro demora para ser acionado. Vai aí 1 mês, 1 mês e meio para você finalmente conseguir pegar o dinheiro e comprar um novo carro. Até você negociar, você vai ter que negociar com pressa. Né? Então esse dinheiro da reserva de emergência, se o carro ele for necessário à sua vida, locomoção, você trabalha em uma outra cidade, ou você trabalha com vendas, você trabalha com música, você precisa do carro, você vai precisar alugar o carro por 1 mês, 1 mês e meio. Você utiliza da reserva de emergência. Se você é empreendedor, se você é autônomo, se você é músico, designer, freelancer e você não tem uma renda garantida, você não tem um salário, pode acontecer uma emergência de você não poder mais atuar na sua área e as suas contas vão continuar aí. E coisas inimagináveis. Preciso mencionar aqui? E como saber se eu reservo 6 meses ou 1 ano? Isso vai depender do perfil de cada pessoa, de cada momento que você está vivendo na sua vida. Eu vou fazer algumas perguntas aqui e você se questiona, porque você que vai ter que chegar nessa conclusão, ok? Você mora sozinho ou você ainda mora com seus pais? No caso de morar sozinho, você poderia voltar a morar com seus pais por um período? É óbvio que ninguém quer isso, né? Isso afeta a dignidade, da independência, tudo. Não estou falando de querer, estou falando de precisar. A sua família ela tem uma reserva de emergência? Eu, por exemplo, sou muito unido com minha família e eu sei que se alguma coisa acontecesse, tanto eu poderia ajudá-los como eles poderiam me ajudar.
Você tem dependentes, você tem filho, você é o único ou majoritariamente a pessoa que sustenta a sua família? O lugar que você trabalha tem um alto turnover, seja como operário, seja como vendedor. O seu emprego depende do seu corpo físico. Por exemplo, eu sou músico, eu preciso dos meus braços, eu preciso da minha mão. Se eu quebrar um dedo, se eu quebrar um pulso, se eu quebrar o braço, se eu quebrar a perna, tudo bem, porque eu toco violão. Mas se eu quebrar o braço, eu não consigo tocar. Eu não consigo tocar, ninguém vai me pagar por show. Eu não ganho nada. Você faz seguro das suas coisas, da sua casa, do seu carro, de saúde. Todas essas variáveis você deve levar em conta, mas foque na seguinte pergunta: o quão seguro eu quero estar? Gente, as confusões do mercado são as seguintes. A reserva de emergência ela não é uma reserva de oportunidade, não é o caixa. O conceito de reserva de oportunidade ele é bem interessante, ele é bem legal. É importante você ter uma visão macro da sua carteira no que você vai aportar em renda fixa, no que você vai aportar em renda variável. Vamos supor aqui 50% em renda variável, que vai oscilar, é a longo prazo, não é para mexer agora, é para mexer daqui 15, 20, 30 anos. E aqui uma de renda fixa que não vai apresentar tanta oscilação, vai ser a sua sanidade mental em momentos difíceis de crise. Você vai saber que você tem aquele dinheiro rendendo lá 2, 3, 4% ao ano, bem pouquinho, mas seu dinheiro está preservado, enquanto esse aqui está caindo 50%, tá? O que acontece automaticamente? Existe normalmente uma correlação. Quando o país está indo mal, as empresas também vão apresentar dificuldade financeira, portanto suas cotações vão cair, a bolsa de valores vai lá para baixo. E a taxa de juros do país vai aumentar, porque ele vai aumentar a taxa de juros para atrair investidores. Gente, ó, eu sou o Brasil aqui, joga dinheiro aqui pra gente, que eu vou te pagar 10% ao ano. Ah, eu sei que a América está pagando 3% ao ano, porque lá eles estão mais consolidados, mas a gente paga 10% justamente para atrair mais investidores, para ver se a gente consegue sair desse momento difícil que a gente está passando. Então, a grosso modo, a bolsa cai, a renda fixa melhora de posição. Do outro lado, se o Brasil está indo bem, não precisa atrair tantos investidores, a renda fixa vai lá para baixo, aí os investidores olham, não vou investir em renda fixa no Brasil, que está pagando 3, 4% ao ano. Eu vou me submeter a algum risco na renda variável. Então a bolsa brasileira sobe. Isso a grosso modo não é uma regra, mas é normalmente o que acontece. Dito isso, vamos trazer um exemplo. Eu tenho 50% em renda variável e 50% em renda fixa. As empresas estão indo super bem, a bolsa está valorizando demais e minha carteira passa a ser 60% renda variável, 40% renda fixa. O que isso significa? Que as empresas estão caras para comprar. Então eu vou continuar aportando meu dinheiro na renda fixa até equilibrar 50%, 50-50. Aí se as empresas estão indo mal e a renda fixa passa a ser 60% da minha carteira, o que está acontecendo? As empresas aqui estão num momento bom de compra, elas estão mais baratas. Então esse equilíbrio macro acontecendo naturalmente, ele é muito benéfico até também para você manter uma sanidade mental de ter o seu patrimônio preservado em renda fixa. Então grava isso, tá? Reserva de emergência é uma coisa, reserva de oportunidade é outra, caixa é outra coisa. E sócio, é a partir de agora que você começa a entender o quão crítico e importante é você ter uma reserva de emergência, pois eu vou falar dos impactos disso na nossa vida, investidor, pessoa física, pessoa comum. Eu vou dividir aqui em dois grupos, tá? O primeiro é o cara que não tem absolutamente nada, ele não investe, ele não tem reserva de emergência, tudo que ele ganha de salário ele gasta, ele vive sempre no limite. E o outro grupo é o cara que já investe na bolsa de valores, já investe em renda fixa, em tesouro, em fundos imobiliários e tudo mais, mas ele não montou a sua reserva de emergência ainda. E aqui eu abro um parênteses muito importante, tá? O meu público, a minha audiência, eu reconheço que são pessoas que têm um dinheiro para investir ou que já investem no mercado e estão buscando algum conhecimento extra, estão buscando alguma coisa nova, estão buscando aprender alguma coisa de como lidar com o dinheiro que eles têm. Então, por favor, não entenda que eu sou um cara completamente sem noção que não entende que muitas famílias brasileiras não têm condições de fato de investir dinheiro em lugar nenhum, porque não sobra um real para comprar um brigadeiro. Eu sei disso. Eu ajudo essas pessoas de uma outra forma e com certeza não é aqui pelo YouTube, não é por esse conteúdo que eu estou trazendo. Esse conteúdo é destinado às pessoas que têm um dinheiro para trabalhar, que têm um dinheiro para mexer e investir, ok?
Agradeço por entenderem. Vamos voltar ao conteúdo aqui. Bom, o primeiro grupo, o cara que não tem absolutamente nada. Vamos simular que ele tem um custo mensal de R$3.000. Esses R$3.000 ele gasta com o carro dele, com o aluguel da casa dele, com a faculdade que ele está pagando, com os gastos básicos e com tudo mais, com a cervejinha com os amigos, com a diversão e tudo mais. Aí que por uma maravilhosa crise acontece que os próximos 3 meses ele não vai conseguir gerar renda. Você acha isso difícil? É difícil, mas comprovadamente não impossível. Vou te dar o meu exemplo pessoal. Lembra quando eu falei que a reserva de emergência é importantíssima para mim, que eu estou vivendo isso na pele? Pois é, eu sou músico aqui na Irlanda, eu tenho basicamente 3 formas de ganhar dinheiro aqui na Irlanda. Uma delas exige a minha presença, que é ir nas casas, que é ir nos restaurantes, que é ir nos lugares, nos pubs, tocar. Eu tenho que estar lá para tocar e fazer música. Outras 2 formas não exigem minha presença, mas estão relacionadas à música. Resultado, tudo está fechado aqui, tudo, o pub não faz dinheiro, o pub não me paga. Eu estou pelos próximos 2 a 3 meses sem fazer dinheiro algum, somente gastando. Então sim, é possível de acontecer. Eu acho que você pegou o ponto, né? Olha o tamanho do impacto disso. Esse cara provavelmente não vai conseguir pagar o aluguel, em algum momento ele vai ser despejado, vai começar a pagar as coisas com cartão de crédito, vai atrasar a luz, vai atrasar a internet, vai começar a cortar, vai ser um efeito cascata na vida dele, vai ser uma bola de neve negativa. Pode sim acontecer dele precisar vender alguma coisa que ele precisa para fazer dinheiro, por exemplo, um designer ter que vender o notebook dele, um vendedor ter que vender o carro na emergência para pagar a bola de neve. Ah, mas ele pode pedir ajuda para a família? Pode. E se a situação for generalizada como está acontecendo agora? Tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo precisando de dinheiro. Sem contar que ele vai provavelmente trancar a faculdade, vai atrasar todo o processo profissional e evolutivo dele, vai ter que negociar a dívida com o banco. Que situação, né? Mas vai por mim, ele vai esperar. Ele vai esperar. Não há mal financeiro que não seja superável. Não há. Mas ele vai provavelmente pagar muito caro por isso. E é um problema que poderia ser evitado. Então nosso principal objetivo aqui, trazendo conteúdo de finanças, é que você não passe por esses problemas, siga em frente, sempre para frente, evoluindo, crescendo o patrimônio e buscando sua liberdade financeira para viver cada vez melhor e tranquilo. E o sujeito que já investe? Olha, é menos impactante, mas sócio, vou tentar resumir para você. Renda variável é longo prazo, 20, 30 anos. Imagina esse cara precisando de dinheiro e tendo que vender todos os ativos dele, que ele suou para construir aquele patrimônio, tendo que vender tudo por 50% do preço, no pior momento de venda possível para pagar suas contas. E pior, vai ter o cara que vai falar, 50% é melhor fazer um empréstimo bancário. Aí vai entrar numa bola de neve porque você nunca sabe até onde que vai uma crise, não sabe quais são os impactos futuros dela. Você está vendo, você está vivenciando agora que a crise não é só a cotação caindo não, a crise é um negócio real que abrange assim de uma forma global, que abrange a perspectiva, aumenta o medo. Então a crise não é só a cotaçãozinha caindo 50%, é muito mais que isso, é tudo que vem com ela. Ficou claro para você a importância da reserva de emergência? Legal, vamos levar isso agora para um outro estágio, as empresas. Nós temos um movimento na internet muito bonito, por sinal, de incentivar os pequenos empreendedores. Só se eu acho isso lindo, tem meu total apoio, mas eu vou explicar aqui de uma forma muito imparcial, porque eu acho isso muito difícil de dar certo. Bom, sócio, que uma das maiores vantagens competitivas que uma empresa pode ter é o ganho de escala. O que é isso, ganho de escala? Vamos supor que eu tenho uma máquina que me custa R$50.000 por mês. Se eu utilizar 50% da capacidade dela, ela vai continuar me custando 50 mil. É um custo fixo, independente de quanto eu utilize ela, se eu utilizo 0 ou 100. Vamos supor então que se eu utilizar 50% da capacidade de produção dessa máquina, eu consiga fazer de receita R$500.000. Portanto, R$500.000 menos 50 mil de custo, R$450.000. Mas vamos supor que eu utilize 100% dessa capacidade. Ela vai me gerar R$1 milhão de receita. E meu custo fixo ainda continua como R$50.000. Portanto, o ganho de escala é a capacidade de você diluir o seu custo fixo
em toda a sua produção. Quanto maior for a sua produção, menor ele vai significar no preço final do seu produto. E tem o segundo lado do ganho de escala. Quando eu chego no fornecedor para comprar, eu viro para ele e falo, cara, eu preciso de 50 mil unidades, quanto que você me faz? Cara, eu consigo a 10 centavos cada unidade. Maravilha, mas e se eu comprar 100 mil unidades, a quanto você consegue para mim? Porque eu quero um desconto, estou comprando em larga escala. Vou te trazer uma bela receita. Eu faço para você por 7 centavos. Ou seja, quanto mais eu produzo, mais barato eu consigo fazer a produção daquele produto. Já o microempresário, ele vai chegar nesse mesmo fornecedor e vai falar, cara, eu preciso de 30 unidades. Por quanto você faz? Eu faço R$1 cada. Então, o microempreendedor vai sempre gastar mais para vender o mesmo produto que o grande está vendendo. Aliado a isso, a gente tem um comportamento do consumidor. Conheço pessoas que de fato vão poder pagar um pouco mais caro para incentivar o microempreendedor, mas elas são a minoria. A maioria da população está receosa, não quer gastar seu dinheiro, está poupando nesse momento e não vai se dar ao luxo de querer salvar o microempreendedor ao invés de salvar a si próprio, porque cada um está precisando do seu dinheiro. E por esse motivo, infelizmente, eu acredito que seja mais provável que os grandes adquiram maior market share a longo prazo, uma vez que quando os micros empreendedores fecharem as portas, vai abrir uma fatia de mercado a longo prazo. E esses grandes podem abocanhar. Então você, como investidor, se atentem a essas oportunidades. Verifique as empresas que têm um grande caixa que vai sobreviver a essa crise, vai passar por essa e vai provavelmente aumentar o seu market share a longo prazo. É cruel, né? É fato, você gostando ou não, eu não gosto. Eu posso dizer, eu sou filho de empresário falido e eu sei o tamanho da bucha que é isso. Isso vai muito além de números, muito além. Isso afeta a família, afeta a saúde, quase que perpetuamente. Então, do fundo do meu coração, eu espero que o governo interfira nisso, que ele dê maior crédito, que ele estabeleça algumas regras de competitividade entre as empresas para incentivar o pequeno empreendedor. Eu vi algumas grandes empresas realizando justamente esse movimento, injetando dinheiro para pequenos empreendedores não falirem. Isso é lindo. Então, no fundo do meu coração, desejo força aí para todos vocês, tá bom? Aí eu falei, parece que eu me perdi no foco principal, que é a reserva de emergência, né? Mas eu não me perdi não, porque o mesmo que eu comentei para a pessoa física vale para a empresa. E aqui independe do tamanho da empresa. Em época de euforia do mercado, de alegria, né, daquele boom market maravilhoso, todas as empresas só subindo, as empresas concretas, com ótimos fósseis econômicos, e eu vou citar o exemplo aqui da Ambev, foi muito criticada. Elas foram muito criticadas. Ah, que a cotação não sobe, não apresenta um potencial explosivo, já é um mercado maduro. Pois é, a Ambev tem 12 bilhões de caixa. Você acha que ela passa por essa crise? Será? Enquanto isso, as turnarounds que o pessoal adora, né, investir, é óbvio que a turnaround ela pode sim trazer um retorno muito expressivo, muito explosivo, mas ela vem com risco também, não tem problema nenhum investir nelas, contanto que você entenda que cada um tem um determinado perfil. Criticar a outra é uma grande besteira, porque a turnaround ela apresenta esse risco. As empresas que tiverem caixa, elas vão conseguir passar por essa crise, porque elas podem ficar 3 meses, 6 meses, 1 ano sem faturar. Enquanto as que estavam endividadas, turnaround basicamente é um processo assim. A empresa ela tinha um patrimônio de 1 bilhão e uma dívida de 12. Aí virou o ano, essa dívida foi para 8. Virou o ano, ela foi para 4, ou seja, ela vem apresentando sinais de melhora, ela está conseguindo reverter essa dívida, né? Ela está conseguindo ir bem. Aí chega num momento como esse, que ela vai parar de receitar, mas os juros vão continuar sendo incididos sobre aquela dívida enorme, ela tem muito mais dificuldade de concluir esse processo de voltar a ser uma empresa lucrativa. E o mesmo vale também para os fundos imobiliários, que o pessoal critica os fundos imobiliários de altíssima qualidade, mas os inquilinos desses fundos high quality, eles são muito mais propensos a passar por esse momento de crise numa tranquilidade e continuarem honrando com o aluguel. É a tendência, não é garantia de nada, mas é a tendência. E em pequena escala isso também é válido, né? A padaria do seu bairro que tem um caixa lá reservado para 6 meses, 7 meses,
que consegue bancar todos os seus funcionários, que consegue bancar de jogar fora todo o seu estoque e ainda sobreviver 6 meses, 1 ano, porque eles têm caixa para isso, porque eles têm reserva de emergência para isso, eles vão conseguir passar por essa fase muito mais tranquilo do que aquela padaria que, pô, tava no limite ou tinha alguma dívida. E na visão global, a visão mundial, é exatamente igual. Os mercados desenvolvidos, por exemplo, os Estados Unidos, Canadá, muitos países na Europa, Austrália, China, Rússia, eles vão chegar atropelando os emergentes, porque eles têm uma capacidade de recuperação muito maior do que a gente. E eles vão chegar ganhando mercado, ganhando market share de uma forma muito abrupta. É motivo para se desesperar? Eu acredito que não. Eu acredito que o Brasil, economicamente, ele pode sim passar legal dessa crise. Vai passar muito melhor, provavelmente, do que a Argentina, Venezuela. Esses sim vão sofrer demais. Eles já estão sofrendo, só vai piorar. É mais ou menos assim. Para os grandes, eles estão de olho e isso é uma oportunidade para eles. Para os pequenos, é como se eles estivessem na lama. Chegasse alguém e jogasse mais uma pá de lama na cabeça. Dinheiro faz dinheiro, dívida faz dívida. E até agora, tudo que eu falei, seja da pessoa física, o empresário ou os países, tem um ponto em comum. Quem tem reserva de emergência tende a se dar muito melhor. E qual que é o impacto de você ter a reserva de emergência na parte dos investimentos? Sócio, de novo, reserva de emergência é para emergência, não é para gastar, não é para aportar em renda variável, para aportar em renda fixa. Grave isso pelo seu bem. Estou repetindo aqui pelo seu bem. O que vai acontecer é que você vai ver o seu patrimônio oscilando, variando demais, você vai ter cabeça fria, você vai ter mente fria para analisar os ativos, entender quem vai ser mais impactado naquela crise. Você vai entender que as oscilações desse patrimônio não é nada para se desesperar, porque você não vai precisar vender eles no momento mais inoportuno possível, que é agora, quando eles estão no fundo do poço. Semana passada mesmo, analisei toda a minha carteira, fui ver, minha carteira ela é bem conservadora, né? Ela é uma carteira de ativos bem high quality, e eu vi que a grande maioria, a esmagadora maioria deles, 90%, deve passar dessa crise, tende a passar dessa crise, tender a palavra-chave, né? Tende. Você nunca pode afirmar alguma coisa em investimentos. Numa boa, a longo prazo, obviamente. Pelo fato que eu tenho uma reserva de emergência, não vou precisar vender nenhum, segue o jogo, aporte todo mês, segue minha estratégia. Vamos que vamos. E como que se monta uma reserva de emergência? Eu trouxe aqui, isso vai variar de pessoa para pessoa, tá? Então eu trouxe aqui alguns questionamentos para você responder para si próprio e você fazer os seus cálculos. Existem 2 formas simples de você montar a sua reserva. A primeira é você mantendo o padrão exatamente do jeito que você vive. A segunda é apertando os cintos. Para ambos os casos as perguntas são as mesmas. Você mora de aluguel? Se sim, as manutenções da sua casa são realizadas pela imobiliária? Caso você tenha casa própria, quanto você estima que você possa gastar em eventuais manutenções na sua casa? Seu carro tem seguro? Se sim, você depende do seu carro para trabalhar, para gerar renda? Caso dependa, o seguro cobre instantaneamente que você pegue um carro de aluguel? Do contrário, considere o valor de um aluguel de um carro aí por 1 mês, 2 meses nesse período. Caso você não tenha seguro, você deve ter um valor de um carro aportado na sua reserva. Você tem seguro de saúde? Independente de tudo, é altamente recomendado. Gastos de emergência com saúde são os mais variados, eles não têm limite, eles não têm um teto de gasto. Você tem dependentes? Você é o provedor ou provedora majoritário da sua casa? Respondida a todas essas perguntas, o que você vai fazer? Você vai pegar os últimos 12 meses de todas as suas contas básicas, eletricidade, alimentação, TV, internet, água, telefone fixo, não é zoeira isso. E você vai tirar uma média disso e você vai multiplicar por 1,10. Por que 1,10? Significa você acrescer 10% do seu gasto médio dos últimos 12 meses. E esses 10%, como você vai começar a gastar daqui para frente, é visando cobrir uma possível alteração gerada pela inflação nesse período. 10% está bem confortável, visto que hoje a nossa inflação está girando aí, não sei exatamente, 3 a 5%, ela está bem baixa, né? E gente, eu prometi uma dica de ouro para vocês na hora da construção da reserva de emergência. E essa pode mudar a sua vida, acredite ou não. Reserve R$5.000 na sua reserva de emergência para eventuais investimentos num canal digital. Imagine que aconteceu alguma coisa na sua vida
que você está impedido de sair de casa, que você não consegue gerar renda, que você está parado, você tem que ficar naquele lugar, queira você ou não, você vai ficar lá pelos próximos 3, 4, 5 meses. Agora imagina que você tem 5 mil reais que você pode investir num celular legal, num notebook legal e num software bacana também de edição, ou pode ser gratuito, sem problema. Isso é basicamente o que a gente precisa para começar um negócio digital. E sério, talvez você se surpreenda, quem sabe? Tem tanto material, tanto conteúdo na internet. Você pode pagar um curso nesse período, você pode pagar um curso para aprender uma coisa nova. Então reserve esses 5 mil reais para sair da mesmice da sua vida, para você não ficar tão triste que você não pode ficar gerando renda. Você vai produzir, você vai aprender, vai adquirir conhecimento nesse período. E também não se esqueça de reservar um dinheirinho para o lazer. Você vai ficar maluco. 6 meses em casa, não posso gastar com uma cervejinha, não posso fazer um churrasquinho, não posso ir num restaurante com minha família, pô, vai ficar maluco. Reserva um dinheirinho nisso também, tá bom? Bom, e você precisa medir o risco que você quer se expor. Vamos supor que você mora sozinho, tá morando de aluguel e tal, aconteceu alguma coisa, uma fatalidade lá, você volta para casa da sua mãe, você consegue voltar lá para casa dos seus pais, tá tranquilo, óbvio que não é ideal, né? Mas você pode fazer isso. Então sua reserva de emergência pode ficar aí em 6 meses. Mas se você tiver uma família com 4, 5 pessoas, vocês não podem, de fato, voltar a morar com seus pais, né? Não cabe na casa deles. Então, se planeja aí para 9 meses, 12 meses. Eu só tô te dando ideias, tá? Só tô te dando um panorama para você tomar como base. É recomendado, não é necessário, você pega essa quantia toda que você chegou, multiplica por 1,2, que significa 20% de margem para aquilo que você pode ter esquecido de calcular ou eventuais coisas dentro do período de reserva de emergência. E onde investir a sua reserva? Isso é um erro muito comum entre os investidores. Muito comum. Você vai investir na poupança ou em CDB com liquidez diária? Você tá de brincadeira, né? Você abre um canal de finanças, aí você vira pra mim e fala que eu devo investir na poupança? É sério? Poupança é claramente o pior investimento hoje em termos de rentabilidade. Sim, grave isso na sua cabeça pelo seu bem. Reserva de emergência tem que gerar liquidez, não rentabilidade. Não é rentabilidade. O importante é você precisar daquele dinheiro, ele está pronto para o momento que você precisa. É óbvio que entre todas as opções de liquidez altíssima, você vai optar pela que paga melhor. Você pode sim, por exemplo, ter 3 meses na poupança, 3 meses numa aplicação D+2, D+3, tá? Mas cuidado, por exemplo, se você precisar comprar um carro hoje, ele não pode estar no D+3, ele tem que estar lá na poupança. Esse valor ele tem que estar lá na poupança. Já as contas daqui 2, 3 meses, 4 meses, eles podem estar numa aplicação um pouquinho mais distante. Então foque nessa dica extra, tá? É liquidez, não é rentabilidade. E olha só, se vou ser sincero, deu um trabalhão fazer isso aqui. Você pode até falar, você tá de quarentena, né? Não tá fazendo nada aí, o mínimo que você pode fazer é um vídeo. Não é assim que funciona, né? Eu tenho meus projetos, minha rotina mudou muito pouco aqui. A única coisa que mudou é que eu não toco à noite, mas meus projetos e todas as minhas responsabilidades se mantiveram durante o dia. Então, tudo que eu peço para você, se eu te agreguei de alguma forma, deixa o like aqui para mim, para o YouTube entender que é um conteúdo de relevância, para ele começar a entender que o canal Fala Sócio é um canal que traz algum conteúdo, que as pessoas gostam, e compartilha com aquele seu amigo. Investidor ou não, esse conteúdo é para qualquer pessoa que queira se planejar financeiramente na vida. Então manda para sua família, manda para o seu grupo de amigos, pois eu tenho certeza que isso pode agregar na vida deles. Pode prevenir deles terem uma grande surpresa num momento de crise como esse. E se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, eu só deixei aqui para o finalzinho para pedir. Se inscreve aqui no canal. Você pode contar com muito conteúdo feito com muito carinho, muita atenção e principalmente muito conhecimento todas as semanas. Só se você chegou até aqui, você é um guerreiro. Parabéns. Significa que você quer mudar, significa que você quer fazer alguma coisa diferente e não quer passar por momentos de surpresa, não quer ter problemas financeiros. Parabéns, tá? E eu agradeço demais o seu tempo disposto, agradeço demais toda a sua atenção. Eu vou ficando por aqui. O meu nome é Rodrigo Vicária. A gente se vê no próximo vídeo.